Vamos dar início à reunião. Esta que é dia 29 de junho. A propósito disso, se calhar dá nota já neste período que a próxima reunião de Câmara estamos a apontar para que seja realizada já presencialmente no auditório municipal, com as devidas medidas cautelares que se devem realizar em função da pandemia, às 15 horas. Portanto, vamos alterar aquela situação que estava previsto, que a reunião decorresse descentralizadamente na freguesia de Cardosas, e assim ficará sem efeito, e marcamos para as 15 horas de hoje a 15 dias no auditório municipal, está bem? Depois as coordenadas em concreto, a porta de entrada que devemos tomar, etc., será a ser-vos-á comunicado oportunamente mais próximo da data da reunião, está bem? Sr. Presidente, só uma pergunta. Sim. Se eu, em alguma das reuniões, por motivos que não possa estar presente, posso intervir via Zoom ou não? Eu acho que sim, eu acho que tempos excepcionais, medidas excepcionais, Luís, não há problema nenhum com isso. Da nossa parte não há problema nenhum. A próxima com certeza que vou estar presente, mas há uma que eu não sei que estou. Ok, não tem problema, não há stress nenhum, está bem? Obrigado. Muito bem, vamos então avançar. Neste período antes da ordem de trabalhos, queria dar aqui nota de 3 ou 4 situações muito rápidas. A primeira diz respeito à evolução da situação epidemiológica no Conselho, que eu não poderia deixar de ser. Estive há pouco em contacto novamente com a Autoridade de Saúde, que me transmitiu que neste momento nós temos 10 casos positivos confirmados ativos no território do Conselho, 13 casos que entretanto já tiveram recuperação e um óbito do Sr. José Luís que lamentamos sempre. Portanto, neste momento o saldo é de um total de 24 casos confirmados, sendo que 10 deles ativos, 13 recuperados e um óbito. Bom, gostaria nesta ocasião também dar uma nota para o final do ano letivo, que ocorreu, como sabem, no final da semana anterior, na sexta-feira passada. Foi um ano letivo atípico, este final de segundo período e terceiro, então, por causa da questão da pandemia, foi a todos os títulos sui generis, e portanto eu acho que é importante nesta fase nós tributarmos aqui um reconhecimento público e um agradecimento a todos aqueles que, de uma forma muito empenhada, tudo fizeram para que o ano letivo acabasse da melhor forma possível, tendo em conta as contingências que são conhecidas. E aqui não distingo ninguém, no fundo agradeço em nome de todos, creio, a todos, ou seja, quer o agrupamento, quer o externato João Alberto Faria, quer a Escola Profissional Gustavo Eiffel, quer os setores da infância, as creches e os ATLs, enfim, todos eles esforçaram-se, deram o melhor de si, e foi muito importante para conter esta pandemia, e todos eles, o nosso muito obrigado. Obviamente, uma palavra de destaque ao pessoal docente e não docente e às direções de todos os estabelecimentos, mas não menos importante neste contexto, há uma palavra muito especial aos alunos que foram aqui, de facto, autênticos heróis nesta fase, e aos encarregados de educação e aos pais que também se desdobraram para que tudo fosse possível e que se conseguisse conjugar este ensino à distância, que foi um desafio para todas e para todos. Mas o saldo vamos fazê-lo, como disse na última Assembleia, no próximo dia 7 de julho, já está marcada uma reunião do Conselho Municipal de Educação para esse dia, e nessa altura, com os parceiros, iremos fazer esse escalpelizar do balanço das atividades deste final de ano letivo, mas de alguma forma aqui na reunião de Câmara acho oportuno e correto dar esta nota de destaque positivo e um reconhecimento e agradecimento a todos pelo trabalho realizado. Uma nota de destaque também para os rankings, saíram recentemente os rankings, o externato volta a ficar bem posicionado nos rankings do ensino, sobretudo no nono ano, mas também no secundário, mas de uma forma especial no nono ano, e obviamente que nesta sede acho que é muito importante, falo-ei também em nome do município, no Conselho Municipal de Educação do próximo dia 7, mas nesta reunião de Câmara gostaria também de aproveitar para dar destaque a essa matéria e, no fundo, dar os parabéns a todos aqueles que fazem o externato, quer os alunos, quer o pessoal docente e não docente e os pais encarregados de educação, enfim, todos estão de parabéns mais uma vez. O externato continua a ser um grande embaixador do Conselho a quem e além fronteiras. Muito bem. Dar nota também que arrancaram hoje as atividades de verão proporcionadas nas escolas, portanto, o nosso campo de férias, que este ano teve uma roupagem diferente e que está como atividade de apoio à família, e que avançámos para já no Centro Escolar de Arruda, com 39 alunos que estão neste momento a frequentar estas atividades,
O grosso dos alunos a frequentar essas atividades são alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. Temos também 2 alunos do segundo ciclo, neste caso do 5º ano, mas, portanto, a nota que tenho à data é que as coisas estão a correr bem, portanto, são 39 alunos que estão neste momento a frequentar este ateliê, estas atividades de apoio à família de verão, que é tão importante para as nossas famílias. Depois, dar nota também que no próximo dia 1 de julho, certamente já seguiu para o vosso correio eletrónico o convite para uma cerimónia de assinatura do auto de consignação, que mais não é do que o arranque oficial da empreitada da requalificação do bairro João de Deus, que terá lugar, como disse, no próximo dia 1, quarta-feira, às 10h45, no local, portanto, no bairro João de Deus. Dizer também que esta cerimónia, à partida, contará com a presença, que já é confirmada, do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Secretária de Estado da Habitação, e, portanto, naturalmente, estão Vossas Excelências todos convidados, enquanto colegas, para poder assistir a essa cerimónia. Dar nota também que, obviamente, esta cerimónia surge porque também já temos aqui a confirmação do Tribunal de Contas, que já emitiu o visto favorável a este contrato, portanto já existe visto prévio confirmado e, portanto, já o contrato pode ter a sua sequência e, entretanto, também fomos notificados, embora ainda seja possível recorrer, mas já fomos notificados da última decisão do processo que ainda se encontrava pendente da Pinto e Miranda, que era uma entidade que tinha apresentado impugnação do concurso do bairro e que tinha colocado um incidente de suspensão do contrato que não foi procedente por parte do Tribunal e, portanto, neste momento todos os processos estão concluídos. Enfim, este ainda está sob pendência de um eventual recurso, mas de todo modo a decisão já foi transmitida e já foi notificada às partes e, portanto, neste momento, digamos assim, os processos estão todos concluídos nesta fase. Obviamente que o procedimento cautelar, o procedimento pré-contratual e a impugnação judicial continua em curso. O que já está resolvido é esta questão prévia que existia do incidente para a suspensão do contrato, que já não existe e, portanto, o contrato pode vigorar, já tem visto o Tribunal de Contas e, portanto, estão validamente verificados todos os requisitos do ponto de vista jurídico para que a empreitada possa iniciar-se sem qualquer constrangimento. Dá nota também que dia 4 de julho, penso que também já foi remetido um convite para o circuito inaugural, embora a título especial ainda, do Tua Casa, do transporte interfreguesias do Concelho da Ruda. Ele vai percorrer as 4 freguesias, tem apontamentos em todas elas, com momentos que vamos ter no próximo sábado, dia 4 de julho. No dia 6 é o primeiro dia de serviço efetivo do Tua Casa, cumprindo, digamos assim, os itinerários e os horários que foram previamente aprovados pelos órgãos municipais. E, portanto, dia 4 é a inauguração, digamos assim, institucional do Tua Casa, dia 6 é a abertura em funcionamento ao público, portanto, na segunda-feira, de hoje a 8 dias. E, portanto, também se apela à participação dos colegas, enfim, conforme possibilidade. Finalmente, antes de dar a palavra, dar nota também do seguinte: já foi comunicada esta questão pelo Sr. Padre Daniel e foi comunicado também pelo Sr. Presidente de Câmara na passada quarta-feira, no dia de São João. Nós tínhamos feito uma deliberação no dia 18 de maio sobre não verificação ou cancelamento, melhor dizendo, da componente profana da festa em honra de Nossa Senhora da Salvação, deixando em aberto a possibilidade de se realizarem os festejos, digamos assim, religiosos. Ora, nós temos tido uma série de reuniões e de conversas e de contactos exploratórios com o Sr. Padre Daniel, que no fundo representa a paróquia da Ruda dos Vinhos, que é a entidade que tem sempre levado a cabo a organização dos festejos religiosos no âmbito da festa, em honra de Nossa Senhora da Salvação, a festa do Concelho, e envolvemos também aqui as autoridades de saúde e a Proteção Civil nesta discussão e ficou estabelecido, embora o programa detalhado depois vai sair pormenorizadamente, mas ficou estabelecido como princípio de entendimento que as procissões não iriam ter lugar, portanto, quer a procissão das velas no dia 12 de agosto, quer a procissão em honra de Nossa Senhora da Salvação no dia 15 de agosto. O que vai existir são cortejos específicos e em horários e itinerários definidos.
As novenas, pronto, não há problema, ou seja, a lotação da igreja é que existe para as cerimónias religiosas que já estão a decorrer e, portanto, as novenas de 6 a 14 de agosto, ao final do dia, vão continuar como normalmente tem acontecido, exceção feita à questão da lotação da mesma, porque isso está dependente da lotação da igreja que neste momento existe por causa da questão da pandemia, e o que deixa de existir são as procissões. Em seu lugar, o que vai acontecer são cortejos através de automóveis, uma pequena comitiva que vai transportar a imagem da Senhora da Salvação no dia 14 de agosto. Ela vai sair após a novena, que será antecipada nesse dia a partir para as 19h30, e depois ela vai sair para a freguesia de São Tiago dos Velhos. Em São Tiago dos Velhos está previsto uma missa na presença da imagem da Senhora da Salvação em São Tiago dos Velhos, portanto, depois de fazer um pequeno trajeto na freguesia. Depois da missa vai existir mais um pequeno trajeto na freguesia, vai haver a ligação à freguesia de Arranhó, e o que está previsto é que a Senhora da Salvação, por noite, fique na igreja de Arranhó. Ela vai ficar durante a noite na igreja de Arranhó de 14 para 15 de agosto. A missa do 15 de agosto de manhã será no adro da igreja de Arranhó, com lugares limitados. Tudo isto são recintos que vão ter que ser, no fundo, preparados para receber estas cerimónias e devidamente cauteladas as salvaguardas do ponto de vista da saúde e dos distanciamentos físicos, não é? Portanto, está previsto nesse dia 15 a missa em Arranhó, depois mais uma volta pela freguesia, depois a romagem está previsto que aconteça para a Igreja Matriz da Ruda. A Igreja Matriz celebrará também aqui a missa no dia 15 às 12 horas, e depois deixa de haver a missa dos forasteiros, que é a missa que geralmente antecede a saída da procissão pelas ruas da vila, e o que vai acontecer é que depois da missa do meio-dia a imagem da Senhora da Salvação desloca-se para a freguesia de Cardosas, onde dará uma volta, e que haverá também uma missa por volta das 15 horas no adro da igreja de São Miguel em Cardosas. Após essa missa há também uma deslocação em Cardosas, depois há ali uma deslocação também pela zona de Antas, Quinta da Serra, Casais da Granja, depois Fresca, Casal do Telheiro, enfim, Fonte do Ouro, dá aqui uma volta, e está previsto terminar por volta das 18, 19 na Igreja Matriz, onde será depois feita uma última missa de encerramento desta componente religiosa da festa em honra de Nossa Senhora da Salvação 2020. O Sr. Padre Daniel incumbe-me transmitir que esta é uma situação absolutamente excepcional e, portanto, tendencialmente irrepetível, mas de alguma forma queria aproveitar, penso que em nome de todos, para agradecer ao Sr. Padre Daniel não só a coragem revelada nesta solução que foi possível encontrar, mas sobretudo louvar a atitude, porque de facto sentimos que é muito importante nesta fase da pandemia nós não privarmos a Senhora da Salvação, que é mais do que até um ativo religioso, é um ativo do povo arrodense, que consigamos ter condições de elevar junto do seu povo, e a mensagem este ano é que ninguém vá ao encontro da Senhora da Salvação, é ela que vai ao encontro dos seus povos. E, portanto, nessa medida, obviamente é um trabalho difícil para o Padre Daniel e é uma situação que o expõe muito, mas de alguma forma eu queria aqui também solidarizar-me com ele e dizer-lhe que desde a primeira hora, como não poderia deixar de ser, contou com a solidariedade institucional e com a colaboração ativa da Câmara Municipal, representada por mim nas reuniões com ele. E, portanto, assumo integralmente também esta opção, que é, me parece, e depois de ter falado também com a Proteção Civil e com as autoridades de saúde, aquela que mais responsavelmente pode cumprir este objetivo importante também, que é que nesta fase a Senhora da Salvação seja uma esperança para o seu povo, para o povo da Ruda. E, portanto, é nisso que estamos a trabalhar, e eu faço votos para que tudo corra pelo melhor e que as pessoas saibam respeitar a passagem da Senhora e aquilo que ela representa, mantendo os procedimentos de segurança que têm que ser utilizados com toda a parcimónia, neste caso concreto também. E basicamente era isto que queria transmitir. Agora, naturalmente, ficarei à disposição para alguma questão adicional. Muito obrigado. Depois queria intervir também, não sei se Ok. Não sei se mais alguém quer intervir, mas dava já a palavra ao vereador Luís Rodrigues, faz favor. Eu, relativamente às notas que o Sr. Presidente aqui deixou,
quer subscrever, digamos, as suas palavras relativamente à forma como decorreu o fecho do ano letivo. Efetivamente, a educação digamos, algo muito importante para todos nós, e acho que houve aqui um contributo de todos, desde os agrupamentos escolares, os pais, digamos, toda a comunidade escolar esteve envolvida e, de alguma forma, podemos dizer, prestigiou a Ruda dos Vinhos e valorizou o setor da educação. E a esse propósito, pronto, eu tomei nota daquilo que o Sr. Presidente disse e trazia aqui a ideia, e vou propor isto, deixar esta à consideração dos colegas, um voto de congratulação no que diz respeito ao externato João Alberto Faria, por mais uma vez dignificar e valorizar a educação no nosso concelho, e que nos rankings continua, digamos, a dar cartas, o que é sempre algo de importante, valorizar esta instituição, que não é uma instituição da A, B ou C, mas será, digamos, uma instituição que é sempre uma mais-valia, ou tem sido ao longo dos anos, uma mais-valia para o nosso concelho. Recordo sempre com muito gosto o facto de ter sido aluno daquela casa, tal qual como se calhar a maior parte dos senhores vereadores, aqui presentes, com exceção, penso eu, do vereador Paulo Antunes, mas todos nós passámos pelaquela casa e conseguimos, digamos, concluir os nossos projetos com sucesso, alicerçados nas bases que ali adquirimos, e daí deixar esta proposta. Depois, relativamente àquilo que o Sr. Presidente aqui referiu quanto à Nossa Senhora da Salvação e às festas do 15 de agosto, naturalmente isto já foi aqui decidido por nós e por unanimidade, que efetivamente aqui a haver seriam apenas as festas do ponto de vista religioso. Houve esta opção agora transmitida pelo Sr. Presidente, que eu tive a oportunidade de ouvir diretamente também na missão do Sr. Presidente, esteve pela voz do Padre Daniel. Naturalmente foi uma decisão excepcional e que implica coragem de todos e que desejamos que esta iniciativa, porque implica aqui também uma novidade, que é o facto da Senhora da Salvação vir ao encontro de todos os munícipes espalhados pelas nossas 4 freguesias. Espero que corra tudo bem e que, no fim, possamos, de alguma forma, manifestar o nosso contentamento pelo facto de tudo ter corrido bem. Sem querer, e não interprete isto o Sr. Presidente como qualquer politização desta questão, porque eu acho que a religião é a religião e a política é a política. Mas das palavras que depreendi do Sr. Presidente agora e daquelas que o Sr. Padre transmitiu, fiquei com a sensação que, não obstante chegarmos a este resultado, e que não me pronuncie se é bom ou mau, é o resultado que se chegou, e pronto, é isso que temos que aceitar. Gostaria só que o Sr. Presidente esclarecesse se partiu da iniciativa do Sr. Padre ou digamos, das entidades religiosas, a sua ida às 4 freguesias, ou se houve aqui, digamos assim, uma ideia também do Sr. Presidente ou de alguém do Executivo que tenha transmitido essa vontade, para que não haja equívocos e para que nós, digamos, na praça pública, quando transmitimos a quem nos aborda sobre esta questão, podemos dizer com toda a clareza, olha, foi assim. Só este pequeno esclarecimento. Depois, último tema, e que a mim me traz aqui, que tem a ver com o nosso centro de saúde e, sobretudo, com o facto de, nos últimos tempos, a nível nacional, estamos a verificar que o Covid pode andar adormecido, mas de vez em quando aparece com mais intensidade, com mais focos em determinados sítios. Infelizmente, tem atacado mais na área metropolitana de Lisboa. Naturalmente que nenhum autarca, nem nenhum cidadão com bom senso quer outra coisa que não seja um combate eficaz a estas medidas,
Mas o que é facto é que por vezes falhamos, umas vezes andamos todos a aprender todos os dias, e eu tenho aqui algumas perguntas que até são um bocadinho maçadoras, mas que são muito objetivas relativamente ao nosso centro de saúde para saber como é que as coisas estão a passar. E a nota é a seguinte. As questões concretas é qual é o efetivo atual do pessoal médico por comparação com o existente antes do início da pandemia Covid, melhor digo, e dentro disto saber se se mantiver o número de médicos efetivos, se há de facto algum e quanto a trabalhar no teletrabalho, e portanto sem estar no próprio centro. Ou a segunda questão era qual o fluxograma atual desde o acesso ao pedido das consultas e quais os tempos de execução com e sem médico de saúde. Uma outra questão era também, se o Sr. Presidente nos pode depois informar, e as perguntas podem ser muitas, e portanto até posso lhe admitir que não tenho a resposta já para todas elas. Se estão a funcionar as consultas do planeamento familiar e as da saúde oral, e quais os prazos de atendimento atuais em virtude de se ter que privilegiar, creio eu, as pessoas que se testam positivo relativamente ao Covid, qual o número atual dos doentes sem respostas de consultas no centro e de consultas adiadas. E, por último, como é que estão a funcionar as equipas de cuidados continuados? E, portanto, termino aqui a minha intervenção. Ok. Bom, relativamente à questão da Senhora da Salvação e das festas religiosas, eu diria o seguinte, como disse, eu sou absolutamente solidário com as soluções que o Sr. Padre Daniel encontrou e desde a primeira hora há um caminho que foi feito de evolução. Não me interessa estar aqui a dizer quem é a iniciativa, quem é que deixa de ser, aquilo que posso dizer claramente é que na primeira reunião que tivemos, a perspectiva da Igreja era fazer apenas a procissão do 15 de agosto com cortejo pelo circuito tradicional. Fazer uma única procissão em cortejo no circuito tradicional. E aquilo que eu disse perentoriamente foi, nesses termos, a Câmara não terá condições de assegurar a segurança e permitir que a saúde pública seja respeitada com os distanciamentos, porque não é previsível que com esse cenário as pessoas deixem de vir para a Arruda para acompanhar a imagem da Senhora da Salvação. E, portanto, nessa perspectiva, a Câmara não estaria disponível para, digamos assim, dar solução para essa questão que nos foi colocada. E, portanto, a partir daí há um caminho que foi feito. E o resultado é este. Não vamos conseguir passar por 100% das localidades do Conselho, mas eu creio que vamos fazer algo que é marcante, que é a imagem da Senhora da Salvação estar com as 3 freguesias fora da sede de Conselho, como em 500 anos não há relato de alguma vez ter acontecido. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que nós trabalhamos em conjunto é fazer um circuito de modo a que na tarde do 15 de agosto já ninguém tenha necessidade de vir à sede de Conselho assistir à passagem da Senhora da Salvação, até porque ela vai passar num trajeto substancialmente diferente. E, portanto, aquilo que construímos em conjunto é uma questão de prevenção e de saúde pública, ou seja, é como é que nós conseguiríamos fazer de modo a que não se tivessem que juntar as pessoas para assistir à passagem da Senhora da Salvação. E, portanto, esta solução de compromisso aconteceu com cedências e com acertos, eu não queria dizer cedências, quero dizer acertos de todas as partes, e naturalmente a Câmara fez a sua parte e a Paróquia fez a sua, e portanto o que interessa será o resultado final. Bom, relativamente à questão do centro de saúde, eu diria que as questões são muitas e de alguma forma eu nem estava preparado para conseguir responder a todas elas. Aquilo que quero dizer é o seguinte,
Naturalmente, a atividade do Centro de Saúde, como qualquer atividade, apesar de tudo, neste momento o Centro de Saúde da Ruda não foi afetado com a necessidade de interromper os serviços que presta, ou seja, porque felizmente foram tomadas medidas de segurança que permitiram que não houvesse nenhum foco de contágio, como já aconteceu noutros pontos em que os serviços de saúde primários tiveram que ser encerrados e não foram disponibilizados à população. Obviamente que desde a desagregação da USF da Ruda, que nós sentimos que a resposta que o Centro de Saúde já prestava à população era uma resposta que tinha que ser melhorada e, aliás, não só foi aprovada uma moção na Assembleia Municipal em fevereiro que dava conta dessa necessidade e que nós acompanhamos do ponto de vista da sinalização política desse tema, como já previamente a essa Assembleia nós tínhamos começado a trabalhar na criação de uma nova USF para o Concelho da Ruda dos Vinhos e eu estou razoavelmente otimista de considerar que em setembro poderemos ter aqui novidades no que diz respeito à criação de uma USF que, se tudo correr bem, terá os perfis médicos suficientes para garantir uma resposta em termos de cobertura da população em médico de família de quase 100%, se é que não conseguimos atingir essa meta importante. No que diz respeito aos serviços, bom, o que me dizem, e obviamente que esta matéria terá sempre que ser confirmada com a direção executiva do ACE Estuário do Tejo, mas o que me dizem é que, não obstante essa desagregação da equipa, da USF, continuaram a funcionar as valências neste caso, da Unidade de Cuidados de Saúde personalizados e na comunidade também. E, portanto, o que eu diria é que os médicos que neste momento se encontram no Centro de Saúde, eu tenho a ideia que são 3 médicos talvez, mas a Carla depois poderá detalhar melhor essa questão, para além dos médicos que estão lá permanentemente, há uma pessoa que está a fazer teletrabalho, efetivamente, pelo menos é a ideia que eu tenho, não esgotam aquilo que são as prestações de serviços no Centro de Saúde, uma vez que existe também aqueles contratos de prestação de serviços de horas médicas em que vêm os médicos prestar esse serviço na comunidade e ainda recentemente tivemos mais um médico que veio, que integrou a equipa através dessa prestação de serviços de horas médicas disponibilizado aos utentes do SNS do nosso concelho. Em termos de dados estatísticos sobre o número de utentes sem consultas, eu não consigo dizer-lhe à data de hoje quantos são, posso pedir essa informação detalhada ao ACE Estuário do Tejo e na próxima reunião, se for respondida essa questão, poderei partilhar com os colegas. E também assim, não sei se os cuidados continuados estão a ter alguma quebra. Aquilo que eu tenho ideia e daquilo que falámos com o Centro de Saúde, até em termos de fornecimento de EPIs, o município da Ruda chegou a fornecer na fase mais agitada da pandemia, no que diz respeito ao estado de emergência, etc., EPIs precisamente para que essas equipas que fazem cuidados ao domicílio continuassem a poder trabalhar sem grandes quebras e, portanto, estando seguras daquilo que é o seu trabalho. E, portanto, de um modo geral, obviamente houve uma atividade não urgente que foi reprogramada, mas eu diria que a atividade mais urgente e emergente do Serviço Nacional de Saúde, assegurado pelos cuidados primários do Centro de Saúde da Ruda, foi satisfatoriamente assumida e concretizada e, portanto, nessa medida não tenho relatos de grandes atrasos naquilo que diz respeito a essa situação. A questão do planeamento familiar desconheço, não consigo dar uma resposta sobre essa matéria, mas de alguma forma, se a Carla puder partilhar aqui alguma informação que julgo pertinente e que possa partilhar com os colegas, agradeço. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, em seu nome cumprimento todos os colegas. As questões, começando se calhar pela última, a unidade de cuidados na comunidade, como é que funciona? Desde o início desta fase de pandemia que funciona com muito mais trabalho. Isto no sentido em que, o facto das pessoas não se deslocarem à unidade de saúde, a unidade de cuidados na comunidade teve aqui uma intervenção muito relevante no âmbito da prevenção e da promoção da saúde e na prevenção da doença. O número de pessoas que estão afetas à unidade de cuidados na comunidade, de acordo com os rácios, a nossa equipa está completa. Pese embora tenha saído uma pessoa, mas em termos do que é rácios, temos um número adequado, mas estamos a fazer aqui um grande esforço para termos ou uma enfermeira de reabilitação ou um técnico de fisioterapia. Portanto, em relação à unidade de cuidados da comunidade, na primeira hora
e muito antes até, em termos de sermos proativos, todos os elementos tiveram EPIs adequados, independentemente de uma fase inicial em que o país, e não a Ruda, o país atravessava aqui um problema, nomeadamente na aquisição de alguns EPIs, não de todos. Portanto, em relação ao CC, como funciona, penso que não há qualquer tipo de problema a apontar. Funciona muito bem e foi enriquecido com horas porque, infelizmente, a atividade, nomeadamente presencial no âmbito da saúde escolar, tudo quando estava calendarizado, estava planificado, ficou suspenso. Não se anulou, mas ficou suspenso e irá ser retomado, não este ano letivo, mas com certeza, e vamos fazer todo o esforço para o próximo ano letivo. E essas horas foram canalizadas essencialmente para mantermos mais cuidados e uma maior periodicidade no acompanhamento às famílias mais vulneráveis. Em relação às consultas que estão a aguardar, eu penso que aí não se adequa nem sequer uma resposta possível. Portanto, o que aconteceu, mas foi a nível nacional, no âmbito dos cuidados de saúde primários, a atividade presencial foi suspensa. Em Arruda, a atividade presencial nunca foi suspensa. Foi criteriosamente analisada caso a caso pelos médicos presentes, pelos enfermeiros presentes e, portanto, tentou-se dar a resposta possível, muitas vezes presencial. Houve a preocupação nesta unidade de saúde, mesmo na própria unidade, tal como se fez na comunidade, de antecipar aquilo que foi os EPIs. Antes das unidades terem orientações para darmos, por exemplo, máscaras cirúrgicas aos utentes que recorriam à unidade de saúde, a equipa de contingência, do plano de contingência, a equipa que estava definida no âmbito da Covid do Centro de Saúde, colocou essa premissa muito antes de começarmos com as máscaras cirúrgicas implementadas para toda a gente. Houve fluxos iniciais para que não suspendêssemos a atividade presencial. Portanto, não se aplica toda a atividade que não era urgente, emergente e que de alguma forma, portanto, não havia condições de realizar à distância, portanto, essa foi suspensa e está a ser retomada agora, retomar gradual neste novo normal. E todos os médicos de família pegaram nas suas listas, foi essa a orientação que foi dada da equipa para a direção executiva e a direção executiva aceitou. Todos os médicos estão a analisar as listas e daqueles grupos de risco, de maior risco, os diabéticos, os hipertensos, toda a parte cardiovascular, estão a ser remarcadas. Portanto, são cerca de 3 meses de trabalho que está a ser remarcado, mas muitas consultas também foram realizadas. Nunca se suspendeu doença aguda, foi sempre feito e assumido por telefone, portanto, teleconsulta. Portanto, em relação às consultas adiadas, portanto, o trabalho está a ser tomado. Se nós fôssemos a pensar em termos de rácio médico, nós temos um quadro completo. Não temos a figura da gestão de uma unidade de saúde familiar, nem de uma unidade de cuidados de saúde personalizados no seu todo, mas nós atualmente temos 4 médicos do mapa de pessoal, 5 com a Ranhó, portanto temos 5 médicos do mapa de pessoal, apenas uma está em teletrabalho desde o início por motivos de saúde, mas nunca deixou de trabalhar, mas motivos de saúde dela, portanto, ficou em teletrabalho. E neste momento temos 2 médicos de projeto Bata Branca e mais horas de empresa afetas a uma outra médica. Portanto, tem uma filosofia de trabalho que é não com ficheiro e, portanto, isso o que se pretende em termos de cuidado da acessibilidade e de equidade em termos de cuidados de saúde primários, portanto, é preferível a gestão de uma unidade de saúde familiar ou de uma unidade de cuidados de saúde personalizados em que os médicos estejam com listas afetas. Há uma maior proximidade e acompanhamento, mas não de todo, portanto, em termos de horas e de cuidados médicos, portanto, não temos déficit em Arruda neste momento. Portanto, em teletrabalho já respondi, enquanto os médicos está só apenas uma pessoa em teletrabalho, do perfil clínico. O efetivo total antes do Covid era inferior a pós-Covid,
porque com a reorganização dos serviços, nós atualmente temos 2 médicos do projeto Bata Branca e tínhamos apenas um. Portanto, tínhamos menos horas antes do que temos agora. Temos mais horas para dar também resposta a esta maior procura. Mas também posso dizer, porque experiência pessoal, as pessoas ainda têm muito receio de ir até à unidade de saúde. E, portanto, estamos a trabalhar este receio, que é seguro de ir à unidade de saúde, e, portanto, não se vê diariamente um grande fluxo de utentes a recorrer à unidade de saúde. Com a Covid veio oportunidades diferentes de prestar cuidados e a teleconsulta, de facto, fez a diferença neste momento. Em relação à saúde oral, nós temos higienista oral e temos dentista, aí as orientações são da Direção-Geral de Saúde e, portanto, ainda não há orientações para retomar o início destas consultas no âmbito da saúde oral. E, portanto, estes perfis profissionais não deixaram de trabalhar, estão a reforçar a unidade de saúde pública, no que diz respeito ao acompanhamento de todas as vigilâncias que são vigilâncias ativas. Em relação ao planeamento familiar, é uma atividade que é programada, ela foi suspensa e está retomada. Portanto, gradualmente estão a ser reagendados todas as consultas no âmbito de planeamento familiar. Não sei se estou disponível para responder mais alguma coisa que possa eventualmente não ter sido tão clara. Ok, muito obrigado. Sr. Presidente, pronto, eu ouvi as respostas e pronto, tenho relatos que não correspondem integralmente àquilo que é transmitido no sentido de que tem tido dificuldades nas marcações de alguns atendimentos no centro de saúde. Tanto quanto julgo saber, os médicos de família também há, neste momento, mais utentes sem médico de família do que existia anteriormente. É a informação que tenho, portanto, vale o que vale, tenho essa informação. E relativamente, digamos assim, ao tempo de espera ou às consultas adiadas, também não há, pronto, não houve resposta nem da parte do Sr. Presidente nem da Sra. Vereadora. Não sei se têm a noção desse tempo de espera ou desse adiamento de consultas, porque senão eu, como acabei por referir estas perguntas, não tenho que ter uma resposta imediata. Nós estamos aqui a tentar perceber o estado da arte, digamos assim, do centro de saúde, porque nós sabemos e temos que ter um bocadinho de atenção e até, mais do que atenção, temos que valorizar o papel de todos os profissionais de saúde, mas isso não significa que eu não esteja a valorizar os profissionais de saúde. Posso estar com uma informação que efetivamente não existe os profissionais de saúde necessários e adequados para responder a todas aquelas que são as necessidades das famílias do nosso concelho. Porque, ouvindo o que eu ouvi agora neste momento, parece-me que então está tudo bem e o centro de saúde não apresenta qualquer questão problemática. Não é essa a informação que eu tenho e, portanto, daí ter colocado estas várias questões para, com base em dados objetivos, poder também formar a minha própria opinião sobre esta matéria. Portanto, se houver mais alguma resposta que o senhor, quer o Sr. Presidente da Câmara ou quer a Sra. Vereadora, não hoje, não são obrigados a ter os dados consigo, que possam esclarecer depois numa próxima reunião, fico agradecido. Até porque gosto de dissipar dúvidas que me são transmitidas. Aliás, queria deixar até aqui uma pequena nota, e isso é com conhecimento direto, que em termos, já não em termos substanciais, mas, digamos, em termos formais, quem se desloca ao centro de saúde, nem sequer há acrílicos colocados. Aquilo que lá está colocado é algo que, se fosse tornado publicitado na opinião pública, era algo que
não abona muito à imagem do centro de saúde. Outra das questões é onde se deixam os exames, as pessoas que entram no centro de saúde ou que deixam qualquer coisa relacionada com consultas ou dados que têm que entregar, ficam em cima de uma mesa dentro de algo que está ali disponível e à vista de todas as pessoas, que também me parece, pode parecer um preciosismo, mas eu entendo que não é, porque, no fundo, são os dados que nós temos que proteger dos cidadãos e que ficam ali muito à mão de semear, utilizando uma expressão mais própria do nosso Conselho Rural, e que, portanto, é preciso também acautelar para evitar que se ponha em causa esses mesmos dados de quem lá deixa os seus exames ou outros dados, nomeadamente, digo eu, está-me a faltar o termo, receituário. Portanto, dito isto, pronto, fiz as questões, tenho as respostas que tenho e depois vou aguardar tudo mais esclarecimentos, seguramente na próxima reunião haverá mais esclarecimentos sobre esta matéria. Só para perguntar ao Sr. Presidente, desculpe, só para terminar, relativamente àquela questão que eu levantei do voto de congratulação ao Renato Irano, que o Sr. Presidente não disse nada, apoia, não apoia? Eu acho que sim. Agora, o que eu sugeria era que o Sr. Vereador redigisse um texto para nós depois podermos pronunciar-nos sobre essa matéria. Creio eu que seria o mais... O voto de congratulação era muito simples. Eu tenho só aqui isto escrito por pôr um voto de congratulação ao Sr. João Alberto Faria pelo excelente trabalho desenvolvido em prol dos nossos jovens e por continuar a ser uma referência na educação, quer a nível local, quer regional, quer até nacional. Ponto. Sim, da minha parte. É uma coisa muito simples. Ok, da minha parte, se for nesses termos, da minha parte, eu considero que pode ser votado esse ponto dessa forma. Ficaria assim, nós conseguimos extrair para a ata depois esta declaração do... Ok. Está bem? Se for necessário depois fazer chegar isto por escrito, também eu posso fazer chegar. O Sr. Presidente agora dirá se é necessário o formalismo de fazer chegar isto por escrito. Não vale a pena, já que é assim, se vamos votar já, votamos aquilo que foi declarado agora, acabou de ser declarado. É isso mesmo. Porque senão teríamos que ou fazer a votação ou votar na próxima reunião de Câmara um texto que previamente tem que ser conhecido dos seus vereadores. Está bem? Muito bem, então sendo assim, da minha parte... acrescentar, posso, Sr. Presidente? Não, mas agora já que é assim, vamos votar primeiro, porque o regimento diz que estas votações têm que ser primeiro antes da discussão e eu, por lápis, e agradeço ao vereador de ter-me chamado a atenção para isso, por lápis não tinha colocado este ponto à consideração dos colegas. Portanto, da minha parte, eu não vejo impedimento nenhum em que se vote e votarei a favor do texto, conforme foi expresso pelo vereador Luís Rodrigues há pouco e, portanto, fazer constar da ata esse voto de congratulação nos termos exarados das declarações do vereador, está bem? Podemos colocar à votação, que não sei se alguém vota contra este voto de congratulação, solicitado ou proposto, melhor dizendo, pelo vereador Luís Rodrigues. Não havendo votos contra, abstenções também não haverá, aprovado por unanimidade. Muito bem. Antes de dar a palavra à Carla para mais uma resposta ao seu vereador, só dizer o seguinte. Uma interpretação descontextualizada das intervenções do seu vereador Luís Rodrigues pode prever ou presumir que a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos ou o município da Ruda dos Vinhos deliberou aceitar as competências para 2020 da saúde, ou seja, não é isso que acontece, ou seja, nós declaramos e deliberamos não aceitar as competências na área da saúde para 2020. Portanto, naturalmente eu compreendo a questão estética. Acho que aquilo que lá está no centro de saúde, que também conheço, foi uma vertente prática num momento importante da pandemia em que não havia resposta e que era preciso proteger os profissionais de saúde que lá estão e os administrativos também, eminentemente, naquela zona de recepção e de balcão. A Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos foi chamada a colaborar, colaborou, fez o que tinha a fazer, agora a responsabilidade não é do município e queria só dizer isso porque nós não aceitámos essa competência ainda. Portanto, havemos de aceitar, se tudo correr bem, mas ainda não temos essa responsabilidade. Eu queria que ficasse só devidamente registada em ata para memória futura, está bem? Sr. Presidente, antes só dizer-lhe isso. É evidente que quem vai ao centro de saúde, a estética, digamos, o aspecto estético é o que menos importa.
Mas eu também sabendo que a competência não é ainda da Câmara Municipal, e quando referi este aspecto, que acho que não valoriza, pelo menos, quem lá está e quem se dirige ao centro de saúde, aquilo que eu posso pedir ao Sr. Presidente é que, junto das entidades competentes, uma vez que a competência ainda é a nível nacional, que possam fornecer, como se fornece para o balcão de cidadão ou para outros serviços públicos, algo que permita dotar o centro de saúde também com acrílicos, valorizando e protegendo quem lá está. Aquilo que eu posso dizer sobre essa matéria é que sei, tenho conhecimento que esse assunto já foi colocado a quem de direito no aço estuário do Tejo e aguardamos a resposta. Se a resposta for pedir a colaboração ao município, cá estaremos para ver o que é que podemos fazer. Até a data, a entidade legalmente competente e responsável para tratar do assunto ainda não solicitou a colaboração do município para o fazer, portanto, aquilo que me faz presumir é que irá tratar do assunto como é de resto sua responsabilidade. E, portanto, até à data, embora seja inestético, também reconheço isso, mas é prático e é eficaz e, portanto, isso é que mais me importa nesta fase. E se houver necessidade de substituir por outro material e se a entidade nos pedir a colaboração, cá estaremos para avaliar essa situação. Está bem? Obrigado. Carla, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Obrigado, Presidente. De facto, eu ia falar na delegação de competências, mas o Sr. Vereador sabe perfeitamente. E aqui, se calhar, vou aqui uma inconfidência, mas não vou sair em defesa da doutora Sofia Triaga, que é a diretora do ACES, não é? Mas posso lhe dizer que a resposta à insistência a quem de direito e por parte de quem de direito e preocupado, portanto, se calhar preocupámos ainda primeiro que o vereador Luís Rodrigues, agora para situações de exceção, resposta de exceção, o próprio vereador pediu há pouco que em situação de exceção, numa reunião presencial de município, se poderia também fazer a sua intervenção por videoconferência, ao qual o Sr. Presidente acedeu. É claro que aquela resposta foi a resposta possível e serviu para proteger os profissionais e muito bem, e agora, para além de feio e inestético, a nossa preocupação é com as pessoas. E como nós estamos ao serviço das pessoas, o que nos prejudica ali é a comunicação, a visibilidade, o conseguir falar com as pessoas, porque agora, mais do que nunca, nós estamos com atendimentos presenciais, aquilo que não tínhamos antes. Portanto, antes era quase tudo pelo telefone e agora prejudica-nos. E, portanto, a resposta da direção executiva em relação àquela situação, posso lhe dizer que foi: hoje, a empresa adjudicada iniciará esta semana os trabalhos de colocação dos acrílicos nas unidades, pelo que assim que possível passará nessa unidade para verificar a situação. Portanto, Sr. Vereador, é uma situação que de facto nós estamos muito atentos e preocupados com as pessoas. Ainda não terminei. Em relação ao rácio de médicos, de facto, reconheço, o Sr. Vereador não está dentro da área da saúde, mas podia ter a humildade de conseguir perceber os números. Isto porque, neste momento, o senhor quer números, nós temos 5.000 pessoas utentes sem médico de família. Isto quer dizer que para ficheiros de 1.900 utentes, nós precisaríamos de cerca de 2,6. Como não há meios médicos, não é? Como o senhor uma vez também muito bem disse, precisaríamos, para estarmos à vontade, de mais 3 médicos. E de facto é o que nós temos em horas médicas. Portanto, a forma de trabalhar em termos de cuidados de saúde primários é que a resposta tem uma maior qualidade, não é? Em termos de efetivamente de acompanhamento das famílias, é diferente porque são médicos de medicina geral e familiar, o que não acontece no âmbito das horas médicas. A resposta é diferente, mas não é uma má resposta, pelo contrário, é uma resposta muito boa. E nós no Centro de Saúde temos neste momento, em termos de horas médicas, posso dizer que temos uma resposta adequada. Portanto, se quer números, são esses os números que têm, portanto não fica aqui respostas por dar. Depois, não fazemos cirurgias no centro de saúde, não é essa a situação, em que se não acrescenta valor dizer à comunidade que temos 7 consultas de planeamento familiar para fazer, temos 7 consultas de diabetes para fazer, não é isso, não estamos aqui a aguardar cirurgias, nós temos atividade programada
que as equipas de saúde, médicos, enfermeiros e assistentes técnicos estão a trabalhar nesse sentido e recuperar um tempo que foi um tempo perdido para a atividade que é programada e presencial, e é nisso que estão a chamar. Portanto, vacinação nunca suspendeu, portanto não temos vacinação atrasada ou em falta. O que nós temos é um grande esforço das equipas para que as pessoas tenham a adesão à vacinação. A mesma coisa que em relação às pessoas com diabetes. Estão num semestre em que precisam de fazer análises e as suas equipas de saúde estão a chamar as pessoas paulatinamente para lhes conseguir dar resposta. Portanto, não esteja aqui a instigar a confusão, não há confusão nenhuma na saúde, pode ficar descansado. Se o Centro de Saúde da Ruda está de parabéns, comparativamente a todas as outras unidades, se calhar do OASS, felizmente, pelos profissionais que têm sem qualquer tipo de dúvida. E acho que devemos estar do lado dos profissionais, devemos de os ajudar e não criar ainda mais confusão e entropia no sistema, que é isso que o senhor está a querer fazer. Lamento, mas é isso que está a querer fazer, com muita pena. Sr. Presidente, permita-me só uma resposta muito simples. E é tão simples quanto isto. Vamos avançar. Ok, vou permitir, com certeza, mas já são quase 4 horas e temos 1 hora para o PAOD. O Sr. Presidente tem razão, mas quando se fala que há falta de humildade, que há isto, que há aquilo, eu apenas vou dizer assim, parar, se quiser. Eu sei que as perguntas por vezes são incomodativas, mas em democracia é típico quem está na oposição colocar questões. E aquilo que eu agradeço que a senhora vereadora responda é que responda com a mesma qualidade daquela que eu me dirijo assim. Isto é, respeitando, sem qualificar, se tem muita ou pouca dignidade, muita ou pouca humildade. Isso para mim são adjetivos qualificativos que eu nunca pronuncio. Limite a colocar as questões. O Sr. Presidente respondeu aquilo que tinha a responder, a Sra. Vereadora responde aquilo que entende dever responder, mas os outros considerandos, acho eu, que são desnecessários e não valorizam nem o seu papel enquanto vereadora, nem valorizam a nossa atividade enquanto membros de um órgão que é a Câmara Municipal. Ponto final. Ó Sr. Presidente, ó Sr. Vereador, isto é a sua opinião e o que eu, de facto, penso das suas intervenções é aquilo que, de facto, que eu digo. E não deixo nada por dizer. E não é dignificar este membro e esta reunião que as suas intervenções acrescentam valor, seja aquilo que for. Já estou habituada, já estou há 3 anos a ouvi-lo a dizer, não vou dizer disparates, mas é quase a mesma coisa. Bom, vamos encerrar aqui os trabalhos. Sem comentários, Sr. Presidente, sem comentários. Bom, meus caros, penso que esgotámos aqui este período antes da ordem do dia. Vamos dar início à reunião nos pontos da ordem de trabalhos que foram previamente agendados. O Sr. Vereador Luís Rodrigues já falou da questão da ata, que não teve a oportunidade, oportunamente depois fará chegar. Podemos, no entanto, deliberar a aprovação da ata com a versão que foi distribuída, não é? Que eu penso que foi distribuída atempadamente. Não é? Há uma questão concreta sobre a ata, podemos votá-la. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. É aprovada a ata por unanimidade. Ponto número 1. Ponto número 2. Diz respeito à 11ª alteração à SGOP e ao orçamento, neste caso 11ª ao orçamento e 10ª à SGOP. Eu gostaria de sintetizar estas alterações com base naquilo que são ajustamentos que terão que ser feitos no âmbito da despesa, nomeadamente na questão da aquisição de equipamentos para o setor das águas, a videovigilância do parque urbano, que teve aqui um ligeiro acerto, e depois também um reforço com obras da piscina municipal que está em curso e que, portanto, teve aqui um pequeno trabalho a mais. A nível do patrocínio judiciário também houve aqui um aumento de custos com base naquilo que é também um avanço de um processo de expropriação por utilidade pública para a passagem de um coletor de saneamento junto ao Centro de Convívio Sénior e na ligação à estação elevatória da ETAR, e também o projeto da Ponte Pedonal no Casal do Telheiro tem aqui um ligeiro acerto que tem que ver também com a questão do IVA que tem que ser colocado e que não estava no orçamento inicial.
Dito isto, penso que fundamentalmente são estas 5 questões principais que estão aqui em causa nesta 11ª alteração ao orçamento e à SGOP, mas se houver alguma questão mais concreta, estarei à disposição para alguma questão adicional. Alguma questão, Srs. Vereadores? Não? Então podemos aprovar este ponto número 2 da ordem de trabalhos também por unanimidade. O ponto 3 da ordem de trabalhos diz respeito a um apoio financeiro através de subsídio. Este apoio está relacionado com a Covid-19, mas não é propriamente um apoio, digamos assim, àquilo que é a proteção da Covid-19 e investimentos em equipamentos de proteção. Isto tem que ver com um serviço que a Santa Casa da Misericórdia da Ruda prestou ao município neste último período letivo, referente aos alunos que beneficiavam do escalão A e B da ação social e que tinham as refeições confeccionadas e que iam ser entregues em casa, no seu domicílio, e portanto está aqui a prever-se um apoio de 5.304 euros à Santa Casa para o pagamento dessas refeições dos alunos do escalão A e B. Não sei se há alguma questão sobre este assunto. Eu penso que está tudo... Sobre estes apoios, já tive a oportunidade de me pronunciar em reuniões anteriores e, portanto, aquilo que quero dizer, e só frisar isto, até porque também vale para o ponto seguinte, bem como para o ponto 5º e para o ponto 6º. Eu acho que, portanto, dentro das contingências que vivemos, e salvaguardando que este ponto 3º não tem diretamente a ver com o Covid, portanto, todos os outros apoios que a Câmara está a fazer são sempre de louvar, porque vai ao encontro das necessidades destas instituições, que são, de facto, instituições de referência no nosso Conselho, e, por outro lado, é também uma forma, creio eu, de poder incentivar estas mesmas instituições a continuar um trabalho tão profícuo neste combate ao tal inimigo invisível que temos por aí. Portanto, só tenho que saudar e valorizar e terá sempre o apoio meu e, neste caso, do PSD. Ok, muito obrigado. Não há votos contra, presumo, portanto, aprovado o ponto 3º. O ponto 4º diz respeito também a um apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia, neste caso 1.500 euros, este sim mais relacionado com a questão do combate à pandemia e a aquisição, nomeadamente, de equipamentos de proteção individual para a salvaguarda dos colaboradores da mesma instituição. Estamos a falar de um apoio de 1.500 euros. Há alguma questão? Algum voto contra? Não. Aprovado por unanimidade também este ponto número 4 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte está relacionado também com esta temática, no fundo, da Covid-19, da pandemia, do combate à pandemia. É um apoio de 1.500 euros aos bombeiros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos, também para fazer face a esta questão que estamos a viver. Não sei se há alguma questão. Eu penso que teremos aqui 2 ausências de voto, da vereadora Carla e do seu vereador Val Antunes, por impedimento legal. De resto, estamos em condições de poder votar e votar favoravelmente esta questão. Pronto, o ponto seguinte é também relacionado com a mesma matéria. No fundo, aqui a única alteração que existe, no ponto 6, é precisamente a entidade beneficiária, neste caso o Centro Social da Freguesia de Arranhol. No fundo, propomos um apoio de 500 euros através de subsídio para a aquisição de equipamentos de proteção individual. Não sei se há alguma questão. Não havendo, poderemos então considerar também este ponto 6º aprovado por unanimidade. O ponto seguinte tem que ver com, o ponto 7º tem que ver com um estágio curricular solicitado pela Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém. No fundo, trata-se de um estágio de 300 horas, com início no mês de julho, por forma a que a aluna, neste caso aqui identificada, tenha o contacto com a realidade do mundo do trabalho, favorecendo assim o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais. Este estágio vai ser no âmbito da DFRH e, portanto, é mais de
daquilo que tem vindo aqui com alguma frequência de proporcionar aos estudantes este contacto com o mundo laboral e enriquecer assim o seu percurso académico e profissional. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não. Então, poderemos então também considerar aprovado este ponto 7º da ordem de trabalhos. Bom, bem, o ponto seguinte, o ponto 8º, é uma proposta que visa fixar o preço para a comercialização ou venda ao público de uma publicação de Contarelos, A Vida do António, que também é mais uma obra lançada aqui pelos nossos serviços e que tem que ver também com esse vulto da nossa cultura local, a Irene Lisboa. A aprovação do ponto pressupõe que se fixe aqui um valor de 3,5 € para este Contarelo, A Vida do António, e um desconto de 50 cêntimos que resulta para os alunos do primeiro e segundo ciclos do Conselho, no sentido de estimular também aquilo que é o gosto pela leitura dos nossos jovens e também o conhecimento da obra da nossa escritora, pedagoga e poetisa Irene Lisboa. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Eu quero deixar aqui uma breve nota que é o seguinte. Naturalmente vou votar favoravelmente a isto, mas queria deixar a nota que durante este período de Covid, em que nós estivemos confinados, registrei com agrado e diria mesmo com grande satisfação o facto de algumas funcionárias do nosso município terem lido contos para os nossos mais jovens. É uma atividade que temos que valorizar, demonstra que estamos atentos e que, assim como temos escola à distância, via pela escola o canal das memórias, um dia também teremos a memória do Quem Arruda dos Vinhos. O Covid teve coisas más, mas também teve alguém que pegava no livro e lia textos bastante interessantes para os nossos jovens. Portanto, queria deixar esta nota. Obrigado, Sr. Vereador. Esse mérito e esse tributo é prestado ao setor da cultura e à Sra. Vereadora, que aqui está, e que dinamizaram uma rúbrica muito interessante, que é o Arruda Somos Todos, e que na próxima edição da Revista Municipal também vamos ter o cuidado de fazer essa cronologia da pandemia no Conselho e alguns pontos que identificou, ou seja, eu acho que para a história ficará certamente o sofrimento de muitos de nós e de todos nós, porque ao fim e ao cabo esta é uma pandemia que nos afeta a todos por igual, mas ficarão também coisas positivas que eu não poderia deixar de ser e temos todos essa responsabilidade também de puxar por elas e de, como costumo dizer, de esta pandemia convoca-nos para extrairmos o melhor que há de nós, em nós. E portanto é só preciso ir lá buscar o melhor e trazer ao de cima e com isso conseguirmos todos viver um bocadinho melhor nestes momentos difíceis que estamos a viver todos em conjunto. E, portanto, agradecer também as palavras do Sr. Vereador. Não tenho dificuldades nenhumas em dizer bem quando acho que temos que dizer. E mas eu agradeço isso, reconheço e, naturalmente, também uma palavra de incentivo aos nossos técnicos e à Ruth para continuar esse trabalho, que eu acho que veio para ficar e que eu acho que abre aqui um conjunto de ferramentas interessantes para o futuro. Daqui por 20 anos será a nossa RTP Memória. Por exemplo, temos no canal YouTube, temos o nosso canal do YouTube, olha, nessa altura não sei se haverá o YouTube, se haverá outra coisa qualquer, mas ficará disponível com certeza. Muito bem, então este ponto está, o ponto não foi votado ainda, mas presumo que não haja voto de desconto neste ponto 8º da ordem de trabalhos, não é? Muito bem, ponto seguinte é o ponto 9º, diz respeito a uma deliberação sobre o bar do Coreto que está concessionado no Jardim Municipal. Nós tínhamos aqui uma situação que é o término iminente durante o próximo mês de julho do contrato de concessão que estava em vigor e de exploração do bar no Coreto e nós entendemos que será de propor, neste caso, uma prorrogação automática deste período de concessão por mais um ano, atendendo a todas as contingências que resultam da pandemia e todo o sobressalto que isto representa para os negócios, sobretudo os negócios que não se conseguem fazer à distância, como é o caso de uma cafetaria e de um bar no Jardim Municipal. E, portanto, atendendo a isto, a proposta que temos para apresentar à reunião de Câmara
é que haja, portanto, uma prorrogação desta concessão por mais um ano, portanto, até 31/7/2021, e, naturalmente, que com esta deliberação nós depois vamos notificar o concessionário, o Tiago Batista, para que ele se pronuncie se quer continuar ou não. É óbvio que formalmente, em conversas que já tive informalmente com ele, me parece que ele vai acolher de bom agrado esta situação, mas obviamente que do ponto de vista legal nós temos que notificá-lo de que é a intenção da Câmara em prorrogar por mais um ano o contrato, e ele tem que se manifestar se é a favor ou contra, até porque pode obviamente ter surgido alguma coisa na sua vida, no negócio, que torne desinteressante a continuidade da atividade. E, portanto, esta deliberação tem dois sentidos. Um primeiro é a manifestação da vontade da Câmara em prorrogar automaticamente o período da concessão por mais um ano, ponto número 1. E segundo, notificar o concessionário, neste caso o Tiago Batista, para que ele se pronuncie sobre essa possibilidade de prorrogação. Se ele concordar, a deliberação torna-se eficaz e, portanto, automaticamente fica prorrogado por mais um ano a concessão. Se por algum motivo houver oposição do concessionário, nós temos então que lançar um novo concurso, uma nova asta pública para a concessão do Bar do Coreto. Alguma questão? As condições mantêm-se exatamente as que existiam até agora, não é? As mesmas condições, sim. Muito bem. Alguma questão adicional? Mais nada. Poderemos então votar este ponto. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade este ponto 9º da ordem de trabalhos. O ponto 10º, ele vem para ratificar, tem que ver com uma declaração ao abrigo do apoio mecenático também, a favor da Formato Magente, no fundo que é a iPrint, porque o álcool gel que nós fornecemos às pessoas naquele kit que, se bem se recordam, que distribuímos em maio, 50% dele foi fornecido a título gratuito pela iPrint e pelo Condado Portucalense. E, portanto, há que fazer este acerto e este reconhecimento dessa doação para que eles possam entrar também na contabilidade deles desta situação. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Nada. Não havendo, podemos então deliberar favoravelmente. Penso que será esse o sentido de votação, votado por unanimidade, com a minha exceção, porque isto já tinha sido deliberado. O ponto número 11 diz respeito também ao Gabinete de Inserção Profissional. Nós fizemos também aqui a candidatura não só dos novos regimes de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional, portanto funcionando agora a full time nesta altura, mas também fomos notificados recentemente da aprovação por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional dessa situação e do cofinanciamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que passa também a abranger a totalidade do período de funcionamento e não só os 50% que era o que existia, e portanto nós conseguimos assim, e aproveitaria agora para publicamente agradecer também ao Instituto de Emprego e Formação Profissional por esta deliberação deles, porque nos permite, no fundo, aumentar a prestação do trabalho do Gabinete de Inserção Profissional sem aumentar os custos do município com essa prestação de trabalho, e portanto isso é uma boa notícia que queria também partilhar com os colegas. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Eu só não percebi uma coisa. O Sr. Presidente está a dizer, portanto, aumenta-se, não há custos acrescidos, ou seja, o que há é até decréscimo de custos e eles vão suportar integralmente estas despesas. Eu não percebi, Sr. Presidente. É isso, vão despesas com a remuneração. Exato. Deste funcionamento, portanto, de faziam até 50% e agora fazem mais 50%, é isto? Exatamente. Agora a questão é, nós quando assumimos, e que estava no pacote das medidas que aprovámos no dia 6 de abril, o aumento do funcionamento do GIP, do Gabinete de Inserção Profissional, de passar de part-time para full-time, nós assumimos que, ao fim e ao cabo, isso seria por iniciativa nossa pelo município. E teríamos que ser nós a suportar. Nós falámos com o GIP, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do Dr. Carlos Pinto, e no fundo aquilo que eu lhe expliquei foi, olha, eu percebo que se não fizer parte do seu plano de investimentos, nós vamos avançar com isto, que é um instrumento político ativo de procura de emprego que nós achamos que é relevante no Conselho, e estamos disponíveis para, do ponto de vista da opção política, fazer essa opção política, até com algum investimento adicional. O Sr. Dr. Carlos Pinto levou isso à aprovação da tutela, foi aprovado
e, portanto, aquilo que tínhamos a expectativa de ser um custo total do município não será, ou seja, o pagamento dos 50% será sobre a totalidade do tempo horário e não só sobre o part-time, que era o que já existia. Ok? Portanto, acaba por ser uma boa notícia e não prejudica a situação do município que existia anteriormente. Ok? Muito bem. Então, poderemos considerar também aprovado este ponto da ordem de trabalhos. A Ruta, entretanto, saiu. Ponto 12 da ordem de trabalhos diz respeito a uma proposta que visa o estabelecimento de um protocolo de cedência da Escola da Tesoureira a favor da Sociedade Recreativa, Cultural e Desporto da Tesoureira, da coletividade local. Nós fomos contactados pela direção da coletividade, que manifestou alguma preocupação com o atual café que têm e o espaço sendo muito exíguo e tendo também algumas limitações no que diz respeito ao cumprimento das normas emanadas da DGS para este tipo de estabelecimentos, sondaram a Câmara Municipal no sentido de perceber se era possível ceder as instalações da escola para que a coletividade pudesse aí instalar o seu café, funcionar o seu café de apoio à comunidade local e ter também o espaço exterior que tem um recreio antigo para poder também desenvolver ali uma esplanada, etc. Portanto, da nossa parte, nós não vemos inconveniente, nós temos de facto um projeto para lá da oficina de horticultura e, portanto, a coletividade tem conhecimento disso e obriga-se também nos termos deste protocolo a colaborar com o município no desenvolvimento desse projeto, mas o que é certo é que ainda não há financiamento garantido no imediato para esse projeto e, portanto, nesta medida, achamos que poderá ser útil e interessante até que a coletividade local possa, no fundo, tomar a posse daquele equipamento, poder explorar no âmbito da sua atividade, fazer ali as suas atividades, nomeadamente as possíveis no contexto desta pandemia, nomeadamente o café e algumas reuniões, que também está aqui previsto no protocolo, e, portanto, basicamente é um protocolo de cedência que tem um horizonte temporal, que pode o município depois rever, e, portanto, está numa situação relativamente calma e tranquila quanto a este protocolo, com a sua posição devidamente salvaguardada. Portanto, não vemos, da minha parte, qualquer inconveniente neste protocolo, antes pelo contrário, e é mais um equipamento que pode ser valorizado com esta parceria com uma coletividade local que estou em crer que fará o melhor que pode para defender a sua comunidade e para defender o património que também é da sua comunidade, que é aquela escola. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Nada tenho a opor, é só perceber que há uma transferência do atual cafezinho para aí, é isso? Deixa, digamos... A intenção deles é essa. Aquele espaço mais exíguo para ter ali um espaço maior. Pronto, e como o Sr. Presidente também não consegue cumprir a 100% o seu programa, de lá pelo facto de deixar cair aqui a oficina da horticultura, não deixa de depois ter outras compensações na tesoureira, com certeza. Isso aí já é o vereador que está a presumir. Eu agora aqui remete-me agora à conveniência do silêncio. Eu hoje estou muito moroso com o humor. Pronto, eu agora aqui remeto-me à conveniência do silêncio oportunisticamente invocado agora neste momento. Muito bem. O silêncio às vezes é dor. É pá, exatamente. Eu tenho essa filosofia muito na minha vida, de facto, e não me tenho, pelos vistos, dado muito mal. Às vezes dou-me mal com outras coisas, mas com o silêncio geralmente tenho dado bem. Sr. Vereador Antunes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também deixar aqui uma nota sobre esta decisão, que realmente, ao que julgo saber, as alternativas que têm sido paulatinamente conseguidas face àquilo que seria um objetivo ao tempo de vender este património é salutar e, portanto, registar aqui pessoalmente e em termos daquilo que é os objetivos da comunidade do nosso concelho, mais uma solução e daquelas que, naturalmente, como eu dizia, paulatinamente para este tipo de património vão sendo conseguidas. Ok, muito obrigado, Sr. Vereador. Bom, não havendo mais questões, penso que estamos em condições de poder votar. Votamos favoravelmente, inclusive a Ruth, não é? Que está a ouvir e, portanto, no caso do silêncio, vale... Correto e afirmativo. Então pronto, ok, muito bem. Aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 13 da ordem de trabalhos, é também uma proposta de protocolo de cooperação desta feita do município com a Associação Caminhando. Como sabem, nós já temos um protocolo de colaboração com esta associação que diz respeito à cedência da Escola de Cardosas para instalação por parte da associação de um centro de aprendizagem comunitária através do ensino doméstico, que é a figura legal
que, no fundo, permite esta prática de ensino no nosso Conselho. Nós sentimos que, de facto, o projeto tem tido os seus altos e baixos, mas o que é facto é que, curiosamente, nesta fase pandémica, a procura da Associação Caminhando, pelo menos daquilo que vou conversando com a direção da Associação, tem sofrido aqui um ajustamento interessante em alta, ou seja, esta temática da natureza e daquilo que é também um espectro de aprendizagem mais relacionado com a envolvente ambiental, tem tido, de facto, aqui alguma sequência e caminho já feito. E, portanto, por acaso até recentemente houve um artigo no Público que falou sobre esta questão da Associação Caminhando e daquilo que é o voluntariado nesta associação, e parece-me que estão reunidas condições para que o município possa fazer aqui uma parceria mais próxima com a associação, contribuindo também com um financiamento de 200 euros mensais, ou seja, durante os meses de atividade letiva, obviamente, estamos a falar de 2.000 euros por ano de financiamento, e que me parece que pode ir ao encontro também daquilo que é uma procura que está a existir e que deve ser também acarinhada pelo município na perspectiva em que é mais uma resposta que se encontra na comunidade para um tipo de ensino que está em expansão. Obviamente que isto representa dificuldades para a associação e este apoio que vamos dar, não resolvendo todos os problemas da associação, obviamente, porque eles também são do ponto de vista dos recursos humanos, estamos a falar de uma associação que, no fundo, trabalha muito com o trabalho voluntário também, mas é também daqui, digamos assim, um balão de oxigênio para que elas possam encarar com otimismo o futuro e, sobretudo, preparar-se para a aquisição também de equipamentos de proteção individual, etc., de modo a que consigam fazer a sua prestação de trabalho em segurança e em tranquilidade para todos e, obviamente, todos desejamos que isso assim aconteça e que, de alguma forma, a atividade possa desenvolver-se com segurança para todas e para todos. Basicamente é isto, é um protocolo de colaboração que visa que o município possa apoiar esta associação com 2.000 euros anuais para apoiar as atividades letivas e apoiar também a associação na aquisição de alguns equipamentos importantes e indispensáveis nesta fase que estamos a viver também no momento atual. Não sei se há alguma... Eu, relativamente a isto, quero dizer o seguinte, eu vou anunciar já o voto que vou-me abster, não é pelos princípios da associação que acho que são muito interessantes e de valorizar e de promover. É precisamente daquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer há pouco. É que esta associação tem tido, digamos, uns altos e baixos no seu funcionamento e põem, ou podem pôr em dúvida, digamos, o sucesso que se pretende para esta associação. E eu dou o benefício da dúvida, mas não é mais do que isso, é o benefício da dúvida, porque acho que ainda não é, por exemplo, digamos, um trabalho justificativo de um apoio de alguma forma eu considero elevado. E digo isto por seguinte, porque no que diz respeito às necessidades que eles vão ter em função do Covid e tudo mais, isso aí não era necessário este apoio por esta via do ano letivo, haveria sempre outros meios, através do Fundo de Emergência Social ou através de outra forma qualquer, para esse caso específico. E aí acho que merece, à semelhança de outras associações, o apoio municipal. Bom, quanto aos resultados da atividade propriamente dita, tenho algumas dúvidas e neste momento, daí o meu sentido de voto. Ok, muito bem. Não sei se há mais alguma questão dos seus vereadores. Penso que não. Vamos votar então com a abstenção do vereador Luís Rodrigues. Penso que os restantes votos são favoráveis. É isso, Ruth? Sim, sim. Ok. Muito bem. Então, aprovado por maioria com a abstenção do vereador Luís Rodrigues, este ponto 13 da ordem de trabalhos. Ok? Muito bem. O ponto seguinte diz respeito a um processo, é o ponto 14, que diz respeito, portanto, ao assunto de cheque-fraude, desculpa. Não vou identificar a pessoa em causa nem o processo, ele está aí na informação que foi presente aos seus vereadores para esta reunião de Câmara. Está também previsto e está bem informado o processo por parte do nosso Serviço de Ação Social e Saúde e, portanto, a tendência deste caso em concreto é
de indeferimento deste processo e a proposta vai nesse sentido, de modo a que se possa também, no fundo, depois notificar a requerente para a audiência prévia, que depois haverá uma decisão definitiva no final do processo. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Nada. Não havendo, eu penso que está então aprovado por unanimidade este ponto 14 da ordem de trabalhos. Sim. Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 15, vem também para ratificação, é mais um caso que requereu, digamos assim, o apoio do nosso Fundo de Emergência Social Covid-19. Está devidamente identificado a requerente deste pedido de apoio, está informado tecnicamente pelos serviços competentes esta questão, reúne condições de atribuição deste apoio, que se cifra em 877,62 euros de apoio no âmbito do Fundo de Emergência Social a favor desta requerente. Há alguma questão sobre esta matéria? Nada. Não? Podemos então aprovar esta ratificação por unanimidade. O ponto seguinte, o ponto 16 da ordem de trabalhos, diz respeito aos postos de carregamento de veículos elétricos na rede pública. Este ponto diz respeito a uma proposta de protocolo a outorgar entre o município da Ruda dos Vinhos e a MOBIE, que é a entidade responsável por esta matéria da mobilidade elétrica em Portugal. O que está previsto neste protocolo é que neste período de vacácio entre, digamos assim, aquilo que é o não pagamento tarifado deste carregamento elétrico, que vai deixar de existir, porque vai passar a ser feito um carregamento que vai passar a ser tarifado, esse carregamento, a partir do momento em que haja uma concessão destes postos de carregamento que serão concessionados a operadores certificados para esse efeito. Ainda não existe neste momento um prazo fixo para essa matéria e, portanto, temos que titular, neste caso, a gestão e a operacionalização da rede que está instalada no nosso concelho. Neste caso, estamos a falar dos 2 postos de carregamento que já estão instalados junto ao terminal rodoviário e junto aqui à loja do cidadão, portanto na Rua Heróis do Ultramar. Está previsto avançar com o posto de carregamento na freguesia da Ranhol, junto ao parque de estacionamento do Urda, e em Santiago dos Velhos, junto ao Centro Escolar de Santiago dos Velhos, ainda este ano, e supostamente durante o próximo mês, 2 meses, o máximo. E, portanto, o que importa aqui é titular, digamos assim, através do instrumento que será o protocolo aqui presente, no fundo a gestão do equipamento que está colocado no espaço público municipal, neste caso, atualmente na Rua Heróis do Ultramar e no terminal rodoviário, através deste protocolo, passando essa competência para a MOBIE, que na prática já existia, ou seja, era a MOBIE que já faz a gestão e o reporte de avarias e, portanto, aquela situação toda, a gestão destes equipamentos de carregamento. Não existia ainda um protocolo firmado e, portanto, a necessidade de agora vir este ponto à ordem de trabalhos para regularizar a situação, para ver situações futuras e depois titular também a capacidade da MOBIE de fazer a concessão a entidades legalmente certificadas para, quando for tarifado este carregamento, ele poder ser feito de acordo com as normas legais aplicáveis. Portanto, basicamente é esta a situação que está aqui em cima da mesa, no fundo, a outorga de um protocolo entre o município e a MOBIE para titular, digamos assim, a gestão dos postos de carregamento já instalados e a instalar no concelho até à concessão desta gestão deste equipamento que está previsto até ao final deste ano, em princípio, mas não temos ainda uma data fixa para esse efeito. Alguma questão, Srs. Vereadores? Sr. Presidente, só um pequeno esclarecimento. Relativamente aos novos postos que vão ser instalados, portanto, também estão abrangidos por este protocolo, já percebi. Sim. Agora, o contrato que venha a ser feito quanto à exploração dos postos é entre a MOBIE e qualquer outro fornecedor, digamos, seja ele A, B ou C, é isso? É isso mesmo. O município, por simplesmente, sai e quem gera é a MOBIE. Exatamente. Nada. Ok, então podemos passar à votação. Penso que aprovamos por unanimidade, certo, este ponto 16 da ordem de trabalhos, não é? Não é assim? Sim. Sim. Muito bem. Muito obrigado. O ponto seguinte é o ponto 17 da ordem de trabalhos, diz respeito à empreitada de requalificação do bairro João de Deus.
nomeadamente está aqui presente para aprovação o Plano de Segurança e Saúde da empreitada. Portanto, é um documento eminentemente técnico, não vou estar aqui a escalpelizá-lo, mas no fundo, basicamente diz respeito a isso, ou seja, é o Plano de Segurança e Saúde em obra que depois será comunicado às entidades competentes, à fiscalização da obra e também à ACT, que é a entidade que, para as condições de trabalho, que regula esta matéria e que faz a fiscalização desta monitorização deste Plano de Segurança e Saúde no Trabalho. Alguma questão? Certamente que o plano está tecnicamente bem redigido e que nós somos apenas responsáveis, embora se acontecesse alguma coisa, deixávamos de ser responsáveis políticos para ser também técnicos, mas enfim. Pronto, nada... eu vou acreditar que isto está de acordo com as normas legais aplicáveis. É isso mesmo. Eu também acredito e quanto a isso não tenho mais nada a dizer. Ok. Muito bem. Então, está de acordo... Este aqui é da SCAL, está bem? Ok? Depois vemos isso. Muito bem. Então, este ponto 17 está também aprovado por unanimidade. O ponto seguinte da ordem de trabalhos está relacionado também com outro assunto muito relevante para o município, é o ponto 18. Diz respeito a uma proposta que visa o aditamento ao protocolo entre o município da Ruda dos Vinhos e as infraestruturas de Portugal, por força da execução da obra variante à Vila da Ruda dos Vinhos. Não é? Sucintamente, gostaria de, a título prévio, passar algumas informações relevantes, no meu entender, aos seus vereadores sobre este ponto, que passam por dizer o seguinte. De facto, há aqui, está previsto um aumento do custo da obra. Esse aumento do custo da obra foi apurado mais recentemente, também porque nós tivemos, como é sabido, e que já falámos sobre isso, algumas questões relacionadas com o acesso a determinadas faixas de terreno, e só em meados de abril é que foi possível, neste caso, concluir os ensaios geotécnicos, sobretudo da zona de fundação, onde se vai construir os pilares do viaduto, e, portanto, com esta situação, chegou-se à conclusão que iria existir aqui uma movimentação de terra superior àquilo que estava previsto inicialmente, com o estudo prévio, ainda sem a realização, naturalmente, dos ensaios geotécnicos de fundação, e, com isto, está previsto, portanto, um aumento dos custos da obra, assim como o facto do viaduto ser ligeiramente superior àquilo que estava previsto inicialmente, por imposição da APA. O facto é que, para respeitar também os leitos cheios e aquilo que é o domínio da Reserva Ecológica Nacional, foi proposto um aumento deste viaduto e foi aceito pela IP este aumento do viaduto. E, portanto, isso faz encarecer o custo estimado com a obra, portanto, quer o aumento do viaduto, quer o aumento da massa de terras a movimentar, e, portanto, chegamos aqui a esta circunstância. A grande alteração, para além deste aumento do custo da obra, a apresentar à reunião de Câmara, é que, nos termos deste acordo, novo acordo ou novo aditamento que resulta numa alteração ao acordo inicial subscrito entre o município e a IP, nós estamos aqui perante uma novidade, que é o município passa a ser apenas responsável, apenas entre aspas, responsável pela disponibilização dos terrenos, seja através da realização das escrituras públicas de aquisição ao abrigo do direito privado ou através de um processo de expropriação por utilidade pública, e a IP passa a ser responsável pela execução da obra, que já era, mas a somar a essa responsabilidade passa a ser responsável também pelo custo do projeto de execução, ou seja, vai ser a IP que vai assumir os encargos com o projeto de execução. Significa isto que a responsabilidade do município, que estava prevista no acordo inicial, se bem se recordam, era de 400 mil euros, que respeitava ao projeto de execução, mais uma parte das expropriações, que se fosse o caso, ou daquilo que é, no fundo, a aquisição ao abrigo do direito privado, das parcelas de terreno a expropriar. Neste momento, aquilo que se prevê é que
o custo das expropriações, de acordo com o relatório da perita que fez a avaliação dos terrenos, é de cerca de 800 mil euros, ou seja, há aqui um valor de 400 mil euros a mais que o município iria eventualmente assumir. No entanto, há que descontar a esse valor 160 mil euros, que é o custo do projeto de execução, que deixa de ser assumido pelo município e passa a ser assumido pela IP. Significa isto que, na realidade, o valor a mais que o município conta investir com esta obra em relação àquilo que era o montante inicialmente previsto no primeiro acordo de 400 mil euros é de mais 240 mil euros. Portanto, estamos a falar de cerca de 640 mil euros de custo total estimado para o município com a execução da variante à Vila da Ruda. Portanto, do acordo inicial, portanto, estes 240 mil euros a mais, há aqui de facto um aumento de 60% do custo inicialmente previsto do município, isto enfim, se as contas matemáticas não me falharem e com toda a transparência, e da parte da IP, se bem se recordam, há também aqui um aumento da comparticipação, isto é, estava previsto, se bem se recordam, um investimento total da IP de 3 milhões de euros com esta obra, significava isto que se comprometiam a pagar o remanescente das expropriações e a executar a obra por 3 milhões de euros. Portanto, agora deixam de se preocupar com as expropriações, pagam apenas o projeto e executam a obra, mas essa comparticipação nos termos deste novo acordo passa de 3 milhões para 5 milhões de euros. Significa isto que a IP aumenta o seu esforço financeiro com esta obra em 2 milhões de euros a mais, o que significa um aumento de 66,7% de esforço financeiro com este acordo. Portanto, temos um aumento de 60% do município e um aumento de 66,7% da IP. Basicamente, os números são estes. No fundamental, todas as cláusulas do acordo inicial se mantêm inalteradas, à exceção deste enquadramento que falei aqui, em termos de introdução, e que eu penso que sintetiza muito bem aquilo que é a realidade perante esta proposta que está aqui presente à reunião de Câmara para deliberação, neste ponto da ordem de trabalhos. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a esta matéria. Sim, Sr. Presidente, falou que o custo total passa a ser de 6 milhões, é isso? O custo total estimado com a obra está nos 5 milhões. Agora, não estou a pôr aqui as expropriações e os terrenos, porque isso passa a ser responsabilidade da Câmara, ok? Sim, senhor. O custo total, projeto mais obra, em princípio será 5 milhões, é o que nos diz o projeto de execução. A Câmara assumirá cerca de 800 mil euros, que é o valor que nós temos indicativo do custo das expropriações. Eu estou convencido que esta crise que estamos a viver e que vamos viver nos próximos anos poderá jogar a favor do município com a redução do valor por metro quadrado de alguns terrenos, que é previsível que possa acontecer, enfim, não quero fazer futurologia. Estou-me a basear naquilo que é o relatório da perita que fez a avaliação técnica do valor dos terrenos na altura, quando lançámos este procedimento para as expropriações. E, portanto, isso na altura resultava em cerca de 800 mil euros. Ora, esse é o esforço que o município terá que fazer. Os outros 5 milhões são por conta das infraestruturas de Portugal, que se compromete nos termos do acordo a assumir o pagamento até um montante de 5 milhões, onde se inclui projeto de execução mais obra física. Bom, eu só quero deixar aqui duas notas. A primeira diz respeito, isto vem ao encontro de dúvidas já por mim suscitadas logo na altura, que considerava que efetivamente não tinha nenhum dom de adivinhar, mas considerava que efetivamente os custos com as expropriações não se poderiam ficar pelos 400 mil euros inicialmente previstos. Agora fala-se 800 mil euros, não tenho dados concretos, antevejo que mesmo assim vai ser difícil, antevejo, pese embora todas estas circunstâncias, mas eu acho que o que importa aqui, e isso é uma posição que importa também a todos nós realçar, é que a obra em si é fundamental para o nosso concelho.
Portanto, temos que estar unidos na construção da obra. Sendo certo que o PSD tinha esta questão e alertou, e continuamos a defender isto, que a situação melhor seria não só a ligação que vai ser feita, digamos, à zona industrial, mas podermos contar, digamos, com a outra vertente inicialmente prevista e que possa encaixar quem vem dos Três Portões na zona, salvo erro, ali da Estrada da Costa, alguns. Esta será a situação, porquê? Porque se estamos a ver o crescimento da vila, populacional e tudo mais, temos que criar aqui condições para que se retire, de facto, o trânsito dentro da nossa vila e não apenas o trânsito que será destinado com maior ligação à zona industrial. Agora, não há soluções perfeitas, há que caminhar em prol de uma solução que possa vir ao nosso encontro e dos anseios dos arrodenses. Isto é algo que é bastante desejado por todos os arrodenses. Oxalá se concretize, oxalá que nós tenhamos o tal encargo de 800 mil euros e que o Estado comparticipe com os outros 5 milhões, porque é sinal que temos uma obra concluída, sendo certo, e aqui quero realçar isto, o Sr. Presidente fala nesta questão ligada às expropriações, mas se acrescentarmos a esse aspecto a parte que o município queira fazer o tal traçado dos Três Portões até à Estrada da Costa, aí vai mais de 1 milhão seguramente. E, portanto, temos que ver até que ponto o município consegue conjugar tudo isto. E como o Sr. Presidente diz que não é futurologista, eu também não sou, mas o que vamos ver é que com o desenvolvimento do nosso concelho, e oxalá ele continue a atrair pessoas e a atrair empresas, se isso se concretizar, vamos ter, depois desta variante feita, um grave problema a seguir. É porque, neste momento, o trânsito que passa na reta da Fresca, que há uns anos atrás, quando se começou a pensar nesta variante, estava fora da vila, daqui por meia dúzia de anos, não está só no centro, não está só dentro da vila, está no centro da vila. E isso é bom que nós também tenhamos essa capacidade de ver um pouco mais à frente e como é que vamos resolver essa questão, que para mim não deixa de ser fundamental. Sendo certo com isto, Sr. Presidente, que fique bem claro, isto não retira mérito nem desvaloriza aquilo que se possa fazer até lá. Mas temos que cuidar do futuro e o futuro passará seguramente por algo que também nos possa conjugar, interligar com estas variantes que agora estamos a fazer e que não resolve o problema, pelo menos a todo o trânsito que vem do Conselho do Sítio, que é Setúbal Montegráfico, que continuará a inundar, digamos assim, as ruas da Rua dos Vinhos. Mas isso... Sim, não, quer dizer, eu concordo tendencialmente com aquilo que diz o vereador Luís Rodrigues. Aliás, aquilo que posso adiantar também é que, de uma perspectiva cautelar, nós temos neste momento 2 vivendas que estão a ser construídas junto à Estrada da Costa e em que a contrapartida que nós invocamos da cedência foi precisamente uma cedência em frente a essas moradias para fazer um rolamento de ligação entre o pavilhão multiuso, portanto os Três Portões, e a Estrada da Costa, junto à entrada para a urbanização da Quinta da Ponte e Costa. Portanto, essa é um custo de expropriação que não teremos. Teremos naturalmente um custo com o projeto, e está orçamentado já neste orçamento para 2020, no fundo para avançarmos com essa rotunda junto aos Três Portões e a ligação à Estrada da Costa. Teremos que, ainda assim, expropriar ou chegar a acordo com uma parcela ali junto aos Três Portões, mesmo ali junto em frente ao pavilhão multiuso. Essa, naturalmente, teremos que ainda chegar a acordo com o proprietário atual, mas o atravessamento... Não é fácil, que não é fácil. Antevejo que não seja fácil, e que depois temos que fazer essa ligação. Agora, nós teremos, sem dúvida, uma motivação enorme assim que a variante começa a fazer-se e a obra a executar-se,
com certeza que eu estou convencido que, ou estejamos cá nós ou outros quaisquer, terão sempre uma motivação enorme em fazer essa obra que diz, e que eu também já disse anteriormente, ou seja, parece-me que é absolutamente inevitável que, não só para valorizar aquela entrada que é de facto perigosa, nós temos ali de facto um problema grave. Quando há um pesado que vem da zona do Carregado e quer entrar para a zona da Fresca, é um tumulto enorme, quer dizer, é um perigo. E, portanto, nem que seja por aí, nós temos que resolver essa situação e amarrar essa solução à Estrada da Costa para permitir precisamente que o trânsito que aflui à Vila da Ruda, oriundo ali do Sobral, a zona toda do Casal do Telheiro, etc, etc, e da Fresca, ao invés de ter que passar aqui pelo centro da vila, entra ali aos 3 portões, vai ao cruzamento não há rotunda que se vai criar nos 4 caminhos e apanha a variante ali e tem o seu problema resolvido sem ter que estar 10 minutos ou um quarto de hora aqui na fila no centro da vila. Portanto, eu acho que, do ponto de vista estratégico, a ideia está lá, mais do que a ideia, já há concretizações e os serviços estão a trabalhar com projetistas para desenvolver esses projetos, e eu estou convencido que assim que conseguirmos que a obra da variante esteja finalmente no terreno, e é uma aspiração de todos, aqui coloco todos na mesma aspiração conjunta, com certeza que devemos ter a arte e o engenho e a capacidade de encontrar verbas do orçamento municipal para assumir uma cota parte da nossa responsabilidade também, que é valorizar o nosso território e dar solução às famílias e aos arrodenses para terem uma condição de mobilidade mais favorável do que aquela que têm hoje e que naturalmente não é satisfatória com os padrões de desenvolvimento de conselho que nós pretendemos. E, portanto, nessa perspectiva, da minha parte, compromisso total para, em qualquer situação, colaborar para que essa solução se encontre. Claramente. Muito bem. Não sei se há mais alguma... Posso, sim, por favor. Maria, faz favor. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu, sobre este tema, que estava de, para já, referir a clareza da exposição do Sr. Presidente e, tanto quanto possível, tendo em linha de conta aquilo que são os fatores mensuráveis que vão acontecendo passo a passo neste grande objetivo estratégico, embora, e também como disse o vereador Luís Rodrigues, não há soluções perfeitas, mas naturalmente que este objetivo tão estratégico para o Conselho da Ruda dos Vinhos seja alcançado e mensurável naquilo que serão os fatores de dúvida vindouros. E, portanto, quando o estudo geotécnico, como o Sr. Presidente referiu, feito em abril, criou condições para se reavaliar em termos de custos e também, em função desses mesmos custos, reestruturar este contrato de programa, é, na minha opinião, naturalmente, um passo importante. As soluções, como seja a questão da Estrada da Costa, como aqui também já foi referido, naturalmente, e também ali os 3 portões, naturalmente serão questões que o futuro, imediatamente a seguir, ou cumulativamente irão ser solucionados. Quanto ao facto de a reta da Fresca era o que era e a reta da Fresca é o que é, eu vou lembrar-me da minha meninice, se me permitem. Quando a nossa adega cooperativa foi inaugurada, imediatamente a seguir, nós, para irmos à adega cooperativa, era uma chatice. Epá, isso é lá tão longe, lá em baixo, pá. Olha, vai na carroça ou vai a pé, é muito chato. E afinal a adega cooperativa, hoje, como há uns anos esta parte, está, se me permite a expressão, não é jocosa, é apenas, enfim, real, está dentro da malha urbana do Conselho da Ruda dos Vinhos. Portanto, o que interessa é arranjar soluções harmoniosas que permitam o desenvolvimento, não o crescimento per si, mas o desenvolvimento estratégico do nosso município, e penso que estamos a dar mais um grande passo, alinhando também os custos a esse desidrato estratégico do nosso concelho e a ansiedade dos municípios também que cá vivem e aqueles que provavelmente também desejam um dia trocar para aqui, derivado, enfim, à qualidade de vida e às respostas de excelência que nós, felizmente, vamos tendo. Era isto, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Penso que estamos em condições de poder votar. Quem se vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ruth, estás aí ainda? Estou sim. Ok, então vamos aí. Muito obrigado. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito a uma proposta que visa, no fundo, criar aqui uma situação de suspensão do pagamento do valor da renda por privação da ocupação da habitação arrendada. Ou seja,
Por força do início do arranque dos trabalhos da empreitada de requalificação do bairro João de Deus, há necessidade de realojar temporariamente 5 inquilinos, portanto 5 habitantes do bairro, que neste momento, enfim, por força das circunstâncias da obra, têm que ser retirados da sua habitação. Neste caso, nós, como foi do conhecimento, e eu transmiti também aqui em reunião de Câmara, nós vamos encontrar solução de realojamento para 5 módulos de habitação fornecidos pela Movex, que já estão instalados inclusivamente no local, junto ao Alcambar, portanto, junto ao bairro. Há um outro inquilino, que, portanto, são 6 no total, um outro inquilino que vai ficar no terminal rodoviário, por opção própria, e neste caso, enfim, achamos que é justo, uma vez que as pessoas ficam privadas da sua habitação, é óbvio que o município dará uma resposta alternativa e dará a solução para o problema habitacional e, portanto, até é uma solução que está bastante equilibrada e de bastante qualidade, e eu queria aproveitar também para publicamente fazer um agradecimento à Movex, não só pela qualidade do trabalho apresentado, mas também pelo facto de ter sido, em tão curto espaço de tempo possível, executar aqueles blocos que são novos monoblocos que serão disponibilizados aos nossos moradores. Estive hoje de manhã também a acompanhar o processo de transferência da habitação, enfim, está a correr dentro da normalidade. As pessoas estão satisfeitas com a nova habitação que vão poder beneficiar, mas ao fim e ao cabo há aqui um incumprimento do contrato por parte do senhorio que não é imputável ao arrendatário e entendemos nós que é justo que as pessoas fiquem isentas do pagamento desta renda até estarem nesta situação de habitação provisória, ou seja, fora da sua habitação contratualizada com o município. E, portanto, vai nesse sentido esta proposta do ponto 19 da Ordem de Trabalhos e agora ficarei à disposição dos colegas para algum esclarecimento adicional julgado necessário. Alguma questão? Nada? Então, poderemos votar este ponto da Ordem de Trabalhos. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade este ponto 19 da Ordem de Trabalhos. Bem, o ponto 20 da Ordem de Trabalhos diz respeito, então, aqui à habitação número 29 do bairro Calouste de Gulbenkian. Tem que ver com uma situação de proposta de transmissão do arrendamento apoiado para a habitação devido ao falecimento do titular do arrendamento, a favor também de pessoa que vivia em condições de partilha de habitação com esse titular. Portanto, trata-se do irmão da pessoa falecida que era nosso arrendatário ao abrigo deste contrato de arrendamento apoiado. Em formulação técnica diz que é possível esta alteração da titularidade do contrato, está demonstrada toda a factualidade que é necessária para garantir esta transmissibilidade do arrendamento e, portanto, neste caso, a nossa proposta é que possa ser deliberada a transmissão a favor do irmão deste nosso ex-arrendatário que, entretanto, faleceu e que eu não vou identificar por razões de proteção de dados. Só um pequeno esclarecimento. O irmão já vivia à data da morte com o falecido. Correto. Pronto, e daí o preenchimento dos tais requisitos legais. Isso. Está confirmado? Está. Contra factos não há argumentos. É isso mesmo. Não sei, Carla, não é preciso mais um esclarecimento, é correto, não é? A informação está tudo lapidar. Muito bem, se não há votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade também este ponto 20º da Ordem de Trabalhos. Ok, o ponto 21 da Ordem de Trabalhos é um pedido de parecer favorável para uma compropriedade, nos termos do artigo 54 da Lei 91/95. Isto é a favor de Vítor Lopes da Gama Cerqueira, certo? E estamos a falar de um prédio rústico denominado Ribeira, situado na freguesia de Santiago dos Velhos, com uma área de 6.720 metros quadrados. Este processo tem aqui o parecer dos serviços, que não vê impedimento nesta concessão de parecer favorável à compropriedade e, portanto, poderemos estar em condições de votar e apreciar esta matéria e deliberar em conformidade. Não sei se há alguma questão
dos seus vereadores até esta matéria. Não havendo, podemos então considerar aprovado também este ponto da ordem de trabalhos por unanimidade. Certo? Certo. Muito bem. E é o último. Sim. Muito bem. Documentos para conhecimento. Temos então o resumo da tesouraria. Temos as obras particulares. Temos a delegação de competências nos chefes de divisão de obras, ambiente e qualidade de vida e divisão financeira e de recursos humanos. Já agora contextualizar isto. Isto surge na sequência do processo de visto do Tribunal de Contas do bairro João de Deus. Agora o processo, a tramitação dos processos no Tribunal de Contas de visto são processadas via eletronicamente e, portanto, uma vez que os chefes de divisão também podem, de alguma forma, ter aqui alguma vantagem em agilizar o procedimento e, sobretudo, em poupar alguns recursos ao município pelo facto de não ter eu a assinatura digital e eles terem, portanto, podemos delegar neles essa responsabilidade de enviar os documentos para o Tribunal de Contas e assim poupamos o erário público. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria, é uma questão muito simples. E depois temos o último ponto para conhecimento, que é, no fundo, a atualização dos valores já deliberados, conceder ao abrigo do crowdfunding, uma parte, a primeira parte da tabela que vos foi presente para conhecimento, que faz um valor de 11.500 euros, já tinha sido aqui divulgada anteriormente. Na passada terça-feira houve mais uma deliberação de 9 situações que estão aqui identificadas e está aí o respectivo valor deliberado a aprovar em termos de subsídio através deste sistema de apoio colaborativo do crowdfunding. Basicamente é isso. E, portanto, está encerrado o tempo desta reunião e os temas estão esgotados. Resta-me agradecer a presença e a participação de todos nesta reunião. A próxima já será presencialmente no Auditório Municipal, oportunamente seguirá a convocatória para esse efeito. Resta-me agradecer a vossa paciência e o acompanhamento dos trabalhos, agradecer também à Anabela e a todos os que ajudam a que esta reunião seja possível. Um agradecimento especial ao nosso Serviço de Informática também, que ao longo destes meses não poupou esforços para que todas as condições fossem asseguradas, e em particular o Augusto Salgueiro, que foi aqui também uma peça importante, e não pusemos em causa o normal funcionamento das instituições democráticas locais. Continuamos a servir a população da Ruda, mesmo neste contexto de pandemia. Nunca a reunião de Câmara teve que deixar de ser feita por causa disso e, portanto, estamos todos de parabéns por isso. E eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos essa preciosa, imprescindível e muito louvável colaboração que jamais olvidaremos. Muito obrigado a todos, um bom trabalho e saúde, saúde.